Bom, pessoal, então começando. Muito bom dia a todos, tá? Como sempre, é um grande prazer para mim, né? Até uma honra, posso dizer assim, poder passar alguma informação para vocês, no sentido de trazer um esclarecimento aí sobre o livro Uma Mensagem Cósmica. Vou fazer uma explanação aqui inicial, como a gente sempre faz, né? Sobre esses dois capítulos, que são o capítulo 9, que chama O Equilíbrio, e o capítulo 10, que chama O Amor. É claro que a gente precisaria de muito tempo para falar sobre o amor, e nós temos aqui 2 horas, e vamos tratar dois temas ainda, né? O equilíbrio e o amor. Mas vamos fazer o que a gente pode. Então, eu vou fazer uma explanação assim inicial para vocês, e eu acredito que uns 40 minutos, mais ou menos. Depois eu deixo livre para vocês fazerem as perguntas, tá? Então, eu fiz aqui um roteirinho, como sempre, né? Vamos falar então essa questão do equilíbrio. Por que que esse capítulo, né, ou esse artigo, quando eu escrevia num artigo ainda, por que que eu coloquei o nome de equilíbrio? Porque nós observamos, né, que o universo tende a produzir alguns desequilíbrios e depois retomar o equilíbrio. Observe, por exemplo, uma caminhada simples que nós vamos fazer. No momento que a gente coloca ali a nossa perna adiante, nós estamos num desequilíbrio temporário, né? Muito pequeno, mas é um desequilíbrio temporário. No momento que o pé toca lá no solo, que a gente tem os dois pés no chão, a gente retoma o equilíbrio. Aí o próximo passo de novo, né? E assim a gente vai impulsionando o nosso corpo para frente ou para trás, depende ali do movimento que nos interessa. Bom, então se a gente coloca isso numa escala cósmica, nós vamos perceber que o nosso ser também produz alguns desequilíbrios e depois retoma o equilíbrio. É como se ele tivesse, o nosso ser, na sua plenitude, na sua máxima capacidade cósmica e que rompe o tempo e o espaço, ele produzisse uns desequilíbrios que fosse como o nosso passo. Então nós podemos entender, quando a gente quer entender o grande, a gente precisa entender o pequeno. Então, se nós produzimos um pequeno desequilíbrio numa simples caminhada, o nosso ser pode, na sua caminhada cósmica, produzir um grande desequilíbrio e, com isso, avançar alguns passos também. Porque o nosso ser também avança. Nós, às vezes, supomos, né, que a gente associa a palavra ser com a palavra Deus, né? E, supondo que o ser é perfeito, ele não teria como avançar. Agora, isso não é fato, porque se fosse fato, nós não estaríamos aqui, nós não seríamos necessários. Então, se o nosso ser precisa avançar de alguma forma, se tornar ainda mais perfeito do que é, se tornar ainda mais capacitado do que é, ele precisa de algum instrumento para fazer isso. E esses instrumentos somos nós. Então, ele dá essa oportunidade, vamos chamar de filhos, né? Então, nós somos os filhos desse grande ser, né? Que tem uma atuação cósmica. Então, ele dá oportunidade para esses filhos habitarem planetas, terem experiências e colaborarem com a grandeza do todo, do ser que é. Entenderam? Então, assim, toda vez que nós nos desenvolvemos, nós colaboramos ainda mais para a capacidade dessa grandiosidade do ser que nós somos. É por isso que eu insisto nesse termo, né, que é o ser que nós somos. Então, nós podemos, assim, fazer uma associação simples, como se cada um de nós fosse uma pecinha de um grande quebra-cabeça. O nosso ser tem a imagem geral. Não sei se vocês já montaram um quebra-cabeça. Uma vez nós montamos um aqui bem grandão, assim, então umas 3.000 peças. Então vem ali a imagem geral e nós vamos tentando encaixar ali as pecinhas até formar aquela imagem. Então vamos pensar assim, o nosso ser tem a imagem geral e nós temos a ideia da pecinha. Cada um de nós é uma pecinha. Conforme nós vamos conhecendo a nós mesmos, nós vamos montando o quadro geral. E conforme nós evoluímos, né, conforme nós nos entendemos e nos emancipamos, nós vamos criando condições de entender a nós mesmos, como criadores e como criaturas. Tá? Então,
Existem alguns autores que falam assim, olha, vocês são deuses na Terra. Não dá para discordar disso. De fato, nós somos deuses aqui na Terra, porém, deuses esquecidos, deuses apagados, sem poderes, vamos pensar assim, né? E nós podemos reconquistar esses poderes, podemos reconquistar essa nossa natureza divina. Bom, e como é que nós fazemos isso? Corrigindo o desequilíbrio que nós mesmos geramos. Então, nós geramos um desequilíbrio para dar um passo. E agora a gente vai retomar o equilíbrio com esse passo dado. Um passo para um ser humano é uma coisa insignificante. É o quê? Menos de um segundo, né? Milésimos ali, centésimos de segundo, ele dá um passo. Para o nosso ser, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, uma era, né, que envolve toda uma história da humanidade. Vocês entenderam a proporção? Então, para o nosso ser, né, o ser que nós somos, essa capacidade que é a vida em si mesma, permanecer num planeta 1 milhão de anos é um passo, né? Talvez até menos que um passo. Então, a nossa história, se nós formos considerar a nossa história aqui, como habitantes desse planeta, isso remonta muitos milhões de anos, né, essas experiências. É claro que alguns vieram depois, mas eu, por exemplo, estou aqui desde o início, né? Inclusive, particularmente, né, falando do ser que eu sou, não da personalidade, evidente, né? Eu estou aqui desde a formação da escola, então a pedra fundamental, eu estava olhando a pedra fundamental quando ela foi colocada aqui, a criação do planeta e tudo mais. Tá? Participei dessa estrutura e vi, pude perceber isso nas dimensões superiores do ser que eu sou. Então, nós, ao chegarmos no planeta, agora vamos mudar de dimensão, né? Vamos pensar nós como deuses se aproximando de um planeta, proporcionando para nós mesmos uma experiência, ok? Então, a gente precisa ter essa interpretação de como que as coisas funcionam. Então, vamos lá para as dimensões superiores do eu sou o que eu sou, do ser que eu sou, e nós estamos olhando para o planeta da mesma maneira como a gente olha, por exemplo, para um terreno. Então, imagine vocês que vocês acabaram de comprar um terreno e vocês estão olhando para ele. E ao olhar para o terreno, vocês visualizam a casa. Vocês visualizam tudo que vocês querem colocar naquela casa, usando a imaginação. Então, uma casa do jeitinho que vocês querem, com os móveis assim, com a pintura daquele outro jeito, enfim, vocês vão criando isso na imaginação. E depois, evidentemente, vocês vão contratar um arquiteto, vão contratar um engenheiro, né? Vão contratar um pedreiro e vai pôr a obra para funcionar. Vamos pensar assim, vamos usar esse exemplo que eu acho que é bem legal. Bom, com o planeta não foi diferente. Com o planeta nós chegamos aqui, olhamos o planeta como se a gente estivesse olhando um terreno e começamos a idealizar essa experiência. Então, essa experiência que nós estamos vivendo agora é uma experiência idealizada pelo nosso próprio ser. Entenderam? Tá? Essa metáfora da casa é bem legal. Bom, o que acontece? Na construção da casa, gera uma espécie de bagunça, mas é uma bagunça controlada, não é assim? E vem o trator, e limpa o terreno, não é assim? E vem lá o pedreiro e faz um monte de buraco, e daí joga concreto, e ferro, e cimento, e põe madeira para tudo quanto é lado, e vai sentando os tijolos, enfim, a casa vai se construindo. Então, é exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento, tá? O planeta como uma construção, tá? E da mesma forma como existe uma construção externa, existe uma construção interna, tal como é dentro e fora, né? Uma lei hermética. Então, nós estamos participando dessa construção. Detalhe é que quando a gente entra no planeta, existe uma regrinha aí que faz a gente esquecer das coisas, né? Tem um baita de um tubo assim, né, enorme assim, e quando o princípio reencarnante vai descer aqui para virar um nenenzinho, acaba esquecendo todas essas coisas. E durante o processo da vida da pessoa, ela precisa se esforçar muito para lembrar. Faz parte da ementa do curso. Tá? Isso tudo faz parte do curso que nós estamos vivendo aqui
no planeta Terra. Então, o que eu ensino é acordar, é você se recordar de quem você é, o que você está fazendo aqui, né? E, enfim, participar da construção ativamente. E daí, então, para nós, né, esse processo que nós estamos vivendo, que já dura aí alguns milhares de anos, é o tal do desequilíbrio que agora retoma o seu caminho do equilíbrio. Então, nós produzimos um desequilíbrio, tá? Que no sentido aí é essa bagunça da construção, mas é uma bagunça controlada, totalmente projetada, tá? Então, não pense que tem alguma coisa que está acontecendo no planeta que foge à vontade do Pai. Não tem nada aqui que está acontecendo que foge à vontade do Pai. Nem sequer uma folha de uma árvore cai se não for a vontade dele. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, mas o planeta Terra é uma bagunça, né? O planeta Terra está perdido, etc, etc. Não é bem assim. Essa é uma experiência controlada. Tá? Essa é uma experiência que tem todo o potencial para se reequilibrar. Só que tem um detalhe muito importante. O desequilíbrio pode ser planetário, mas o reequilíbrio é individual. Cada um precisa escolher. Entendeu? Cada ser precisa escolher. Isso faz parte da ementa do curso. É igual você quando vai fazer o seu vestibular. Você vai lá, escolhe o curso e se esforça um monte para passar naquele curso. Aí você vai precisar aguentar lá 4, 5, 6 anos, não importa, e sair formado naquele curso. Então, essa é a mesma coisa. Então, assim, às vezes, né, eu comento sobre os elementos densos, né, que é muito importante que se entenda que não é para ficar fixado nos elementos densos. Os elementos densos são matéria de estudo. Por acaso o pedreiro fica fixado no tijolo? Né? Não. O pedreiro usa, por exemplo, a madeira para fazer lá a coluna, a viga, ele enche de concreto, depois ele arranca aquela madeira e joga fora. Então a gente não precisa ficar fixado ao elemento denso, ao ego, etc. Nós precisamos nos fixar no eu sou o que eu sou, entendeu? Nós precisamos cultivar as nossas virtudes. Tá? Ah, mas o elemento denso existe, existe, então vamos dar um jeito nele. Ele faz parte do desequilíbrio. Observe, por exemplo, a ideia da construção. Depois que o pedreiro termina de assentar os tijolos, tudo, né, ele vai e faz a parte do reboco, e toda aquela sujeira ele junta, põe numa caçamba, e tudo aquilo vai embora, não é assim? Vem ali o pintor, deixa a casa prontinha, o pessoal instala água, luz, vem o pessoal dos móveis, instala os móveis, e a casa está prontinha. Pensa numa casa perfeita, assim, prontinha, assim. Com pintura pronta, com instalação elétrica pronta, com tudo em ordem. A casa está prontinha assim. Aí o que acontece? O pedreiro, ou o mestre de obras, vai lá, pega a chave e entrega para o dono. Ó, sua casa está pronta, está aqui a chave. Então, basicamente é esse o nosso papel aqui no nosso mundo. Tá? Nós somos, de certa forma, esse produtor dessa casa, esse construtor dessa casa. E um belo dia, nós vamos fazer isso com o nosso pai interno. Olha aqui, ó, a chave está aqui. Tá? Eu estou pronto para receber para receber você aqui dentro de mim. Então, esse é o trabalho do Cristo. Então, o Cristo faz esse processo de autoconstrução. A metáfora da casa é muito legal, porque ela dá certinho assim, os passos que nós precisamos percorrer dentro de nós mesmos. E o que seria o ego, o que seria o elemento denso nessa jogada? É essa sujeira que faz parte do processo de construção. Numa casa, quando ela está prontinha, perfeita, assim, pintura, calçada, tudo certinho, você não vê mais sujeira. Não é assim? Quer dizer que o ego desapareceu. Entenderam? Então o ego é temporário. O elemento denso é temporário. O desequilíbrio é temporário. Então o que é o ego? O que é o elemento denso? É o fruto do desequilíbrio. Certo? Então o fruto do desequilíbrio para que nós possamos nos reequilibrar novamente. Tudo isso é um grande artifício. Tá? Porém, se a gente se perder na experiência, o que é bastante comum, eu diria 99,9% das vezes, né?
aí não tem o resultado. Então, o resultado da experiência é retornar ao equilíbrio. E como é que nós retornamos ao equilíbrio? Quando a gente está autoconstruído, porque essa construção é nós mesmos fazendo, tá? Nós mesmos estamos construindo, e no momento preciso que nós estamos maduros, plenamente conscientes de nós mesmos, com a chavinha da casa na mão, a gente entrega para o nosso pai interno e fala, olha, pode vir, pode habitar essa casa. Aí fica mais claro, né? Aquela expressão do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a vossa vontade. Porque se nós queremos fazer a nossa vontade, que seria a vontade do ego, aí não é feita a vontade do Pai interno. Então, a maioria das pessoas hoje no mundo querem fazer a sua própria vontade. Mas não tem problema nisso. É dada a permissão. Por quê? Qual que é o primeiro, vamos chamar assim, o primeiro mandamento dessa escola? É a autoconsciência. Entendeu? Então, se o sujeito, né, o indivíduo, não adquire sua própria autoconsciência, então ele passa batido pela escola. Ele não aprende o que precisava aprender. Vai existir algum tipo de julgamento? Não. O universo não julga. Então, o que vai acontecer, né? Vamos pensar em toda a experiência terrestre, em todas as suas raças e os seus milhões de anos que as pessoas vão passar por aqui, né? Esses indivíduos, ou princípios reencarnantes, ou essência, né? São todos nomes para a mesma coisa. Bom, se aquela essência, se aquela parte essencial do próprio ser não quiser o autodesenvolvimento, decidir por não fazer isso, ela vai precisar ir para um departamento da natureza, que é um departamento inferior, para se limpar. É isso que nós chamamos de involução. Então, existe o processo de evolução, que sai ali do reino mineral, passa para o vegetal, passa para o reino animal, passando pelo aquático, depois o terrestre, depois o aéreo, até chegar no hominal. Quando chega no hominal, tem ali a oportunidade de fazer esse trabalho interno, a revolução da consciência. Se não faz, o universo não julga, não condena, não critica, simplesmente conduz por uma lei mecânica da natureza às dimensões inferiores e pronto. Esse é o arcano 10 do tarô. É só vocês pesquisarem, né, que vai estar lá. Então, as leis do tarô, elas são cósmicas. Os 22 arcanos, não sei se vocês perceberam, o meu livro tem 22 capítulos, né? Então, você pode fazer uma associação direta, né? Então, os 22 arcanos, eles são as leis da natureza, nos informando o que está acontecendo. Se a gente gosta ou não gosta, aí já é um problema nosso, mas elas estão lá. Seria mais ou menos como uma pessoa pular de uma cadeira e reclamar que existe a lei da gravidade que puxou ela para baixo. Então, ela vai cair necessariamente. Então, nós estamos aqui para aprender sobre leis. Então, existem leis de ação e reação. Nós podemos produzir ações conscientes e ter resultados conscientes. Nós podemos produzir ações inconscientes e ter resultados inconscientes. Tudo faz parte do processo. Um belo dia, a escola fecha as portas e aquele que pegou, pegou, aquele que não pegou, não pegou. Tá? É assim que funciona essa escola planetária. E vai existir outra escola depois. Bom, então, pessoal, aí, então, vamos esclarecer alguns pontos importantes. O desequilíbrio planetário precisa de uma energia gigantesca para ser produzido. Esse desequilíbrio não é fácil de se conseguir. Então, nós precisamos de especialistas para produzir esse desequilíbrio. Tá? Então, agora vamos retornar lá nas dimensões superiores do ser que nós somos e vamos pensar em nós como seres universais e cósmicos, buscando ali uma escola para o nosso aprendizado. Tá? Então, nós chegamos e observamos a escola. Olha, então a escola vai ser assim, assim e tal. E definimos ali a ementa e vamos estudar nessa escola. E daí nós mandamos nossos filhos para essa escola. Quer dizer, nós aqui, né? Nós que estamos aqui nesse momento. Somos filhos de nós mesmos, do ser que nós somos.
Acontece que para produzir esse desequilíbrio planetário não é uma coisa simples. Então, aí vem a participação das entidades, vamos colocar como entidades das trevas. Essas entidades das trevas, quando a gente olha ela lá nas dimensões superiores, não existe o medo, não existe o conflito, não existe o sentimento de antagonismo, né? É simplesmente um professor, né? Pensa naquele professor que você teve lá na escola, que ele é muito bravo. Eu esqueci de mostrar o troféu. Tá, vem. Ah, ela quer mostrar o troféu para vocês, ó. Mostra aqui. Que lindo esse troféu. É, pronto. A gente ganhou, papai. É, a gente ganhou. Depois você coloca o meu prato. Agora fecha a porta pro papai, vai. Pronto, já mostrou o troféu também. Já dá para entender o que é o amor, né? Não vou nem explicar. Bom, pessoal, então, esse desequilíbrio, então, foi gerado, né? Precisou dessa energia do outro lado, né? Então, se nós temos uma energia superior atuando no sistema, para que o desequilíbrio possa ser feito, produzido, nós vamos precisar de uma energia das dimensões inferiores também. Aí que entra essas entidades, né, que em algum momento elas foram permitidas entrar no sistema para que elas produzissem esse desequilíbrio. Então, observe, como eu falei para vocês, que tudo faz parte do plano cósmico. Então, quando a gente trata o elemento denso, nós, a princípio, nós tratamos como se fosse um conflito. A princípio é isso. Nosso primeiro entendimento é um conflito. Eu estou buscando a luz e esses sujeitos aqui são das trevas, então eu estou em guerra com eles. Essa é uma primeira perspectiva que aparece. Porém, quando você vai para as instâncias superiores do ser que você é, você vai visualizar uma coisa diferente. Você já vai perceber como o símbolo do yin e do yang. Sabe aquele símbolo do yin e do yang, que é uma gota branca, uma gota preta, dentro do branco tem o preto, dentro do preto tem o branco? Aí você já vai perceber que as coisas não são bem assim. Tá? Que essa outra parte, né, essa outra dimensão da natureza, que nós chamamos de trevas, está participando do processo, tá, de forma totalmente, vamos pensar assim, organizada. Entendeu? Aí cessa o conflito. Isso não significa que vai mudar a perspectiva de que nós precisamos nos limpar dessa densidade, de forma alguma. Nós precisamos nos limpar dela sim. Mas nós não vamos entrar em conflito com ela. Nós simplesmente vamos resgatar o que nós mesmos colocamos lá dentro daquela esfera. Então nós temos aí duas esferas para estudar, as esferas de Lilith e as esferas de Nahemá, que são esses dois elementos, vamos chamar assim de entidades, né? Entidades das trevas, ou se vocês quiserem usar uma terminologia mais mística, podemos chamar de demônios, né? Bom, então esses elementos, né, que nós classificamos, né, como entidade das trevas, eles fazem parte do processo de aprendizado que nós estamos vivendo. Isso não significa que nós vamos ceder às tentações que esses elementos estão produzindo, porque é justamente esse o trabalho deles. Entendeu? Então, qual que é o trabalho de Nahemá? O trabalho dela é produzir uma degeneração sexual. Qual que é o trabalho de Lilith? O trabalho dela é produzir uma degeneração sexual. Cada uma na sua esfera. E qual é a nossa perspectiva diante dessas duas entidades? Não ceder às tentações que elas nos proporcionam. Aí a gente vai entendendo essa escola. Nós não precisamos entrar em conflito com ela, né? Ou com elas. Essas duas entidades, não há necessidade. Tá? Então, agora, né, nesse momento, eu trago uma perspectiva totalmente diferente do trabalho interno para vocês. Não há necessidade de entrar em conflito com o que a gente chama de ego. Você simplesmente vai entender que ele existe e vai tomar a decisão de eliminá-lo. Só isso. Na maioria do seu dia, você vai ficar alegre, feliz,
saltitante, porque aí são o quê? As virtudes do ser que você é. Então não tem sentido você viver, né, baseado no referencial egóico de tristeza, de infelicidade, de depressão, de chateação. Não tem sentido nenhum. Observe, por exemplo, alguns que estavam na festinha que a gente estava ontem, estava uma delícia. Nossa, e a gente se divertiu, e dançamos quadrilha, e ali estava maravilhoso. Não tem a presença do ego ali. Ali é só a presença da nossa criança interior se divertindo. É muito importante que vocês entendam que quando a gente fala nas densidades, nos elementos densos, né, quando nós falamos em ego, não é para ficar fixado nisso. É apenas para observá-lo e eliminá-lo. Pura e simplesmente. Elimina, observa, elimina. Mas na maioria do dia, você trabalha com o eu sou. Você trabalha com as suas virtudes, você trabalha com a presença luminosa do ser que você é. Entendeu? Porque não adianta você ficar olhando para baixo o tempo todo. Se você fica olhando para baixo o tempo todo, você só vai ver trevas. E você não sai do processo de desequilíbrio. Então, o processo de transmutação, né, que eu ensino, ele é diário, é constante. Alguma coisa te chateou, alguma coisa te deprimiu, observa. Não dá valor para aquilo, não fica centrado naquilo. Ou você observa, identifica o que está te jogando para baixo. Olha, eu estou chateado, estou triste, estou deprimido, estou com raiva, sei lá, qualquer coisa. Imediatamente você já entrega para a Mãe Divina e fala: Mãe Divina, ó, instala a chama violeta aqui e vamos queimar essa coisa. Aí você entendeu a proposta. Tá? A proposta, então, é a eliminação desses defeitos, desses elementos densos. Bom, acontece que aí tem uma jogada muito importante. Que jogada que é essa? A gente só sai do desequilíbrio quando a gente para de criar novos elementos, porque nós somos os criadores desse elemento. Então, no momento que a gente para de criar, ótimo. Então, nós estamos nos reequilibrando com as esferas de Lilith na Remá. Ou seja, como é que a gente para de criar elemento denso? Quem sabe, né? Parando de fornicar. Né? Então, parou de fornicar, parou de criar elemento denso, aí você vai lidar com o que já tem. O que você já criou durante essa existência ou outras. Aí dá para fazer numa vida a eliminação? Dá para fazer. E também não precisa parar de trabalhar, nem subir no alto de uma montanha, nem nada disso. É aqui mesmo, no dia a dia. Tá bom? Bom, aí então vocês vão acabar chegando, né, no desenvolvimento de vocês vão acabar chegando num símbolo muito importante que eu deixei registrado lá no Egito. Toma uma aguinha aqui. Vocês já devem ter entrado em contato com ele, alguma imagem, alguma coisa assim, que é a cruz Ansata. A cruz Ansata, ela é um símbolo, parece um arquinho assim, ela tem uma parte de baixo e parece como se fosse uma cruz. Alguns chamam de cruz Ansata, porque é como se ela fosse uma cruz e tivesse uma empunhadura. Tá? Mas a cruz Ansata, ela não tem nada a ver de cruz, tá? Não é uma cruz. Ela é uma chave. Tá? Então eu deixo registrado no meu livro, e agora deixo registrado aqui em vídeo também, que a cruz Ansata, ela é uma reconquista. Quando a gente reconquista as nossas capacidades sexuais, a gente recebe o nosso ser, né, vamos pensar assim, recebe a sua cruz Ansata. Você pode observar que aquelas figuras egípcias têm, né, como Anubis, por exemplo, como Horus, ou outras figuras egípcias, muitas delas têm uma cruz Ansata na sua mão direita. E o que está indicando isso? Está indicando que aquele ser, né, aquela parte superior do ser que nós somos, tem a capacidade de utilizar aquele instrumento. Então, para que serve a cruz Ansata? Serve para abrir arquivos com Lilith. Tá? Então, os nossos arquivos com Lilith são abertos pela cruz Ansata. E como é que a gente reconquista a cruz Ansata dentro de nós? Por meio da eliminação do que Lilith nos proporciona. Alguém sabe o que Lilith nos proporciona? Todos os tipos de degeneração sexual no mundo. Então, todos aqueles vícios sexuais que nós carregamos dentro de nós precisam necessariamente ser eliminados. Então, o que é um ato sexual
natural. Um ato sexual natural é um homem e uma mulher. Certo? Ponto. Eu não preciso falar mais sobre isso, não é? Um ato sexual natural é um homem e uma mulher. Toda vez que sai do natural, você entra na esfera de Lilith. Então, aquelas pessoas, né, que saem desse natural, entram na esfera de Lilith. Bom, é claro que mesmo entre homem e mulher, existem outras formas de degeneração sexual. Essas outras formas de degeneração sexual nós podemos interpretar assim. Um ato sexual normal, natural, é onde o órgão sexual masculino está em contato com o órgão sexual feminino. Tá? Fora isso, então, entra na esfera de Lilith também. Entendeu? Então, acho que ficou bem claro, né? Acho que essa parte não precisa nem desenhar. Tá vendo? Ó, então, num determinado momento, eu fiz as pazes com Lilith e ela se tornou, então, uma parceira nesse trabalho, né? Porque esses elementos, essas entidades, não significa que são bons ou ruins, bens ou mal, do bem ou do mal. Não quer dizer nada disso. Eles são o que eles são. É muito parecido com, vamos pensar assim, a natureza do escorpião. Se você for mexer com ele, ele vai dar uma ferroada. É a natureza dele. Né? Entendeu? Então, se você for mexer com esse elemento denso, ele vai atuar, né? No momento que você atua, permitindo, né, que essa entidade se manifeste dentro da pessoa, a pessoa permite que ela se manifeste, ela vai atuar do jeito dela. Entendeu? Então, é assim que a gente lida com Lilith. Toda vez que ela nos propõe algo que nos conduz à degeneração sexual, a gente elimina isso de dentro de nós. Aí a gente faz as pazes com ela. Ela vem, olha a gente, da cabeça até os pés, confere, assim, porque eles conferem, sabe? O demônio faz uma conferência. Eles conferem cada lugar, cada chakra, cada átomo, para ver se está tudo certinho. Aí eles dão um ok. Né? Então, as esferas de Lilith e Nahamá, eles fazem conferências o tempo todo na gente. Então, a gente não precisa pensar nesses demônios como assim, coisas que estão aqui apenas para nos prejudicar. No fundo, eles estão aqui para filtrar. Né? Imagine vocês, vou dar um outro exemplo, é sempre bom a gente dar alguns exemplos assim para clarear a nossa mente. Imagine que vocês queiram fazer café. Tá? Então, você vai colocar o pozinho do café ali e vai passar uma água bem quentinha. E você só quer que saia o líquido lá por baixo do filtro. Ninguém quer tomar café com pó. Não é assim? Então, as esferas de Lilith na Remá fazem o quê? O filtro. Elas fazem esse filtro. Só entra, vamos pensar assim, só entra nas dimensões superiores do ser que nós somos quando se passa pelo filtro. E o filtro não é bom nem ruim. Alguém fica julgando o filtro de café se ele é bom ou ruim? Não, ele é bom porque ele é bom. Né? Ele faz o papel dele. Agora, evidentemente, é que elas fazem um papel, essas duas entidades fazem um papel muito bem feito. Vocês concordam comigo? Elas têm um papel fundamental no planeta, elas fazem um papel extremamente bem feito. Os processos ilusórios que elas conduzem às pessoas são terrivelmente poderosos. Muito difícil de sair dessas dimensões inferiores da natureza. Por quê? Porque isso faz parte do curso também. O nosso curso, né, esse curso aqui de Cosmocrator, ele é um curso realmente difícil mesmo. É para aqueles que querem muito, e querem muito mesmo, definitivamente. Bom, só para concluir essa parte, então, do desequilíbrio, certa vez Lilith, então, como eu já fiz as pazes com ela, ela veio e me levou em astral no planeta Marte. E lá nós entramos nas dimensões inferiores de Marte, porque os planetas têm as suas dimensões superiores e as inferiores. Assim como aqui na Terra nós temos as dimensões do astral superior e o astral inferior. As dimensões inferiores é o tipo de um lixão ali, né, que a gente chama de tritocosmo. E as dimensões superiores, que a gente chama de céu, vamos pensar assim. Né? O planeta Marte também tem. E lá, ela me conduziu até Marte. Você vê que se a gente fosse pegar uma nave espacial, ia demorar uns 6 meses, né, para chegar lá. Mas ela me pegou uma noite aqui e me levou rapidinho lá.
E nós chegamos no planeta Marte, até pegamos uma tempestade de areia, que foi bem interessante, assim, ter a experiência no meio de uma tempestade de areia. E ela foi me conduzindo por meio daquela tempestade de areia até chegar a uma caverna, e a gente entrou, então, no subsolo de Marte. E lá, ela me apresentou uma criação nossa. E era uma mulher extremamente bonita, uma perfeição, assim, de uma beleza, né? E estava completamente nua aquela mulher. E do lado dela tinha uma fonte, onde jorrava uma água negra, assim, preta, né? E daí Lilith falou assim, olha, te apresento a discórdia. Daí eu já entendi intuitivamente que a gente estava ali porque eu precisava fazer alguma coisa com aquilo. E a discórdia, então, o que é a discórdia? A discórdia é o primeiro implante mental que foi colocado no ser humano há muito tempo atrás. A discórdia é a separação entre o humano e o divino. Tá? Então, existe uma discórdia dentro de nós, e eu precisava eliminar ela de dentro de mim para poder ensinar vocês. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não sei? Né? Então, a Lilith me levou lá para fazer isso. E eu não me identifiquei com aquela cena da mulher nua, porque isso uma coisa básica, né? Quando a gente está nas esferas sexuais, é uma coisa básica não se identificar com o sexo oposto, porque senão o homem se perde ali na beleza da mulher, ou a mulher se perde na beleza do homem, enfim. São provas básicas, assim, dessas esferas, né? Então, esses demônios têm essas provas, assim, pra gente, né? E eu tratei aquela mulher com total naturalidade, e peguei aquela água negra, né, numa espécie de uma canequinha assim, e joguei no solo. Né? Tirei daquela fonte e joguei no solo, indicando para ela que aquilo não poderia mais existir dentro de mim. É lógico que aquela mulher deu uma gargalhada enorme, né? Tipo, vamos ver se ele faz alguma coisa, né? E daí aquela experiência se concluiu, eu voltei pro corpo e tal. E falei, nossa, preciso dar um jeito nessa tal dessa discórdia, né? Ela está me prejudicando nesse momento. Bom, qual que é a minha prática? Depois que eu tenho uma experiência dessa, eu preciso dar uma conclusão para aquilo. Então, no dia seguinte, eu entrei em meditação, por sorte era até um domingo, assim, eu entrei em meditação, e na meditação é a mesma coisa que sair em astral. Você faz de novo aquele processo de retornar àquele lugar. Entrei em meditação, saí novamente do corpo e voltei lá no planeta Marte, né, agora sozinho, né, a Lilith não estava comigo, e estava diante daquela fonte novamente. E daí eu falei assim, olha, acabou, agora é definitivo. E ela continuou dando aquela gargalhada, evidentemente, né, supondo que eu nada faria, né. E eu peguei aquela fonte, muito pesada por sinal, e tombei ela assim. E toda aquela água negra saiu de dentro daquela fonte e se partiu em 1000 pedaços, e a discórdia foi eliminada dentro de mim. Ou seja, isso evidentemente é simbólico, né? Que aconteceu dentro de mim, mas isso se refere a um primeiro estado equivocado da nossa mente, que é a separação entre o divino e o humano. Essa é uma das coisas que a gente precisa reconhecer dentro de nós urgentemente, que nós somos ao mesmo tempo humanos e divinos, e que essa discórdia não pode mais permanecer dentro de nós. E como que a discórdia conseguiu produzir todas essas águas negras dentro de nós? E por que Lilith me levou lá? E por que no planeta Marte? Então, isso tem a ver com as nossas degenerações sexuais. Então, aquela água negra é a água negra que nós mesmos geramos. Por quê? Porque o enseminis são as águas da vida. E toda vez que a gente utiliza essa água da vida, ou as águas da vida, de uma maneira incorreta, a gente transforma ela nas águas negras. Então, a desconexão com a divindade é justamente a criação da discórdia dentro de nós, e a consequência disso, né, são as águas negras. Quando você começa um processo de transmutação alquímica sexual, você faz as pazes com Lilith, vai e destrói a discórdia dentro de você e acaba com essa fonte de águas negras dentro de nós mesmos. Tá? Então, aí fica a ideia para vocês, né, de como a gente sai do desequilíbrio. O desequilíbrio foi o pensamento, né, a ideia de que o homem ou a mulher, né, o ser humano está separado do divino por meio da discórdia, e aí entra a degeneração sexual.
E o equilíbrio é o retorno, ou seja, a gente elimina dentro de nós nossas próprias fontes de água negra e retomamos a fonte da vida. A fonte da vida é a transmutação da energia sexual. Bom, então, aí concluo então essa primeira parte para vocês, que é a história com Lilith e como tudo começou, né, essa degeneração. Vamos falar um pouquinho do amor. Então, vejamos. O amor, é claro que a gente não vai esgotar essa ideia do amor aqui numa simples palestra ou num simples livro. Mas assim, se nós fôssemos resumir, tudo que existe no universo é produzido pelo amor. Desde um simples átomo até todos os animais do planeta, o próprio planeta, nós, a galáxia, o universo, enfim. O amor é o que cria. No entanto, depois que o amor cria, precisa vir uma organização da criação. Então, a organização da criação é a lei. E tudo isso é criado em algum lugar, o espaço. Então, quais são as três coisas eternas? O amor, a lei e o espaço. Esses três elementos são eternos. O amor sempre cria, a lei sempre organiza e o espaço está sempre disponível para a criação. Então, essas são as três manifestações de Deus, vamos pensar assim. Tá? Deus se manifesta como espaço infinito para a criação. Deus se manifesta como o amor infinito de criação. E Deus se manifesta como as leis cósmicas em atuação. Isso significa que as leis vão nos conduzir para o nosso próprio entendimento do universo. Então, eu posso dizer para vocês, olha, dentro do amor tudo pode? É fato. Dentro do amor tudo pode. E dentro das leis? Como é que fica? Consequência. Né? Qual que é uma lei hermética? Ação, reação. Causa, consequência. Então, as leis vêm para organizar a criação. Isso eu estou falando desde um simples átomo até o universo. As leis vêm para organizar a criação. Então, assim, a lei da gravidade organiza o sistema solar, organiza o sistema planetário, organiza a galáxia. Ótimo, olha que lei maravilhosa. A lei do eletromagnetismo organiza a parte atômica. Você imagina se o elétron resolvesse fazer o que ele quisesse, né? Aí não teria mais átomo, aí tudo se degradaria. Então, o elétron precisa seguir leis. As células precisam seguir leis, né? As moléculas precisam seguir leis. Os animais seguem leis, os vegetais, os minerais e os homens, né? E as mulheres. Tudo pode. Dentro do amor, tudo pode. Mas uma outra coisa que é divina também são as leis. E aí, como é que fica? Nós voltamos para causa e consequência. Então, é permitido fazer todas as coisas? É. Alguém vai impedir? Não. Porém, para cada ação existirá uma consequência. Então, nós podemos entender o amor como a criação de tudo, o amor dos amores, a beleza das belezas, a perfeição das perfeições, e tudo cria. Porém, nós precisamos entender, né, o outro lado do amor, que são as leis. Esse é o equilíbrio do universo. O amor tudo criando e as leis tudo organizando. Tá? Então, é por isso que esses dois capítulos se complementam. Nós precisamos entender como é que a gente produz esse equilíbrio dentro de nós. No momento que nós fazemos escolhas, a lei pode nos favorecer ou não nos favorecer. Se nós fazemos escolhas que nos degeneram, a lei simplesmente vai colocar a nossa vibração para baixo. É uma lei mecânica, ela não julga. É igual, por exemplo, se a gente joga uma pedrinha na água. A pedrinha é mais densa que a água, ela desce lá para o fundo do rio. O rio não está julgando a pedra não está julgando o rio. Não tem nada de certo ou errado nesse processo, é apenas um processo mecânico. Tá? É por isso que existem leis mecânicas na natureza.
Então, se uma pessoa opta por não canalizar corretamente as suas energias, uma lei mecânica da natureza vai atuar e vai conduzir, então, aquele princípio reencarnante para as dimensões inferiores. Simplesmente assim. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que opta por degenerar o seu cérebro, né? Vou dar um exemplo aqui das drogas, que é muito comum hoje. A pessoa está optando por degenerar o seu cérebro usando qualquer tipo de droga, lícitas ou ilícitas. Um belo dia, esse processo degenerativo tem um limite. E o que é aquela lei que organiza os princípios reencarnantes vai produzir para aquele princípio reencarnante, para aquela pessoa, vamos dizer assim? Vai conduzir ela para uma outra esfera. Olha, não dá mais para você nascer aqui no planeta Terra porque se degenerou demais o seu cérebro. O seu cérebro está furado igual um queijo suíço, está destruído porque você usou muita droga. Então agora você vai precisar nascer lá no outro planeta X e lá você vai nascer como um macaco, assim, homem das cavernas, e vai precisar de 25 mil anos para voltar ao estado que nós estamos agora. O que eu estou falando para vocês é uma coisa que já está acontecendo. Tá? Esse planeta tem até nome, chama Hercólogos. Eu já fui visitá-lo várias vezes. É um planeta muito maior do que a gente aqui. Inclusive, é bem maior até que Júpiter. Né? Ele é bem grandão, assim. E ele está recolhendo esse material, né, que é vamos chamar de material humano, né, do planeta Terra. Então, isso já faz parte do Apocalipse. Quando eu falo para vocês, gente, o Apocalipse já começou, é porque uma grande quantidade de princípios reencarnantes que não tem mais condição de nascer no planeta já estão sendo deslocados para outras esferas. Então, esse sistema fica numa constelação, né, num sistema solar próximo a nós, aqui, não é muito distante. É o sistema solar de Tilo, que é um sistema solar que é próximo do nosso, assim, acoplado, né, ao nosso. E de tempos em tempos, esse planeta passa atraindo esses princípios reencarnantes, que já não tem mais condição de nascer aqui, vai nascer lá. Alguns princípios reencarnantes já não tem condição nem de nascer como ser humano. Aí começa o processo de evolução para animal, vegetal, mineral, que esse aí é o chamado de processo de evolução. Aí vocês podem perguntar assim, nossa, mas isso aí é injusto, né? Como é que Deus permite isso? Não é questão dele permitir ou não permitir. As leis foram criadas para organizar o sistema. Então, é causa e consequência. Né? Como que a gente pode reclamar da lei da gravidade que puxa as coisas para baixo? É uma lei que serve para organizar o nosso sistema. Se a lei da gravidade não existisse, a gente ia dar um pulinho aqui e ia parar no espaço sideral. Né? Então, a lei da gravidade ela serve para organizar esse sistema planetário. E a lei da evolução e da involução serve para organizar os princípios reencarnantes. Simples assim. Muito simples. Tá? Então, amor não é apenas passar a mão na cabeça. Amor não é simplesmente tudo pode. Amor também é lei. O amor como lei. O amor como tudo pode, criação, e o amor como lei. Essas duas coisas são as duas colunas do templo. Então, se vocês imaginem dois pilares assim que sustentam o universo. Esses dois pilares são o amor e a lei. E esse templo, né, vamos pensar assim, que é a criação de Deus, fica em algum lugar. Que lugar que é esse? O espaço, que é ele mesmo. Então, Deus como espaço, Deus como amor e Deus como lei. São as três manifestações eternas de Deus. Então, essas três manifestações precisam ser entendidas, muito bem entendidas. Não vai adiantar nós colocarmos ali nosso julgamento de valor. Olha, eu acho que isso é certo, eu acho que aquilo é errado. Para o universo não vai fazer a menor diferença. As leis já foram criadas. Ou você aprende, ou você não aprende. Simples assim. Tá bom? Bom, aí então vamos falar um pouquinho do amor como criação. Então, como é que é possível criar o amor? É possível criar amor? É possível fazer amor? Existe amor como substância? Existe. O amor como substância é uma criação.
é uma criação produzida pelo homem e pela mulher. E por que que precisa ser homem e mulher? Porque homem é a representação de alfa e mulher é a representação de ômega. Tá? Se vocês pegarem esses dois símbolos, o alfa entra dentro de ômega. E isso é literal. O homem entra dentro da mulher e assim cria. Então, o amor como criação é o amor produzido pela lei do gênero, masculino e feminino. Não é uma lei hermética? Pode olhar aí no meu livro. As leis herméticas estão escritas 5.000 anos já. Isso porque elas foram colocadas no papel, mas elas são eternas. Tá? Então, vejam. Para gerar uma faísca elétrica, precisa do positivo e negativo. Então, precisa da polaridade, masculino e feminino. Isso aí é a lei da polaridade, mais uma lei hermética. Então, essas leis herméticas, elas são cósmicas, e nós precisamos entendê-las e fazê-las funcionarem dentro de nós. O quanto mais a gente produz dentro de nós da compreensão dessas leis, mais nós nos aproximamos do ser que nós somos em sua plenitude de compreensão. Aí nós vamos para a primeira lei, né? O todo é mental. Então, o que quer dizer isso? O todo é mental. Quer dizer que eu, né, como ser que eu sou, conforme eu vou interpretando e colocando de forma correta as leis em manifestação dentro de mim, eu me aproximo da mente de Deus. O todo é mental. Então, no momento que eu me aproximo da mente de Deus, que eu entro em sintonia com a mente de Deus, eu sou Deus. Pronto. Então é assim, por isso que a gente pode se tornar um novo Deus. Tá? E não tem nada de errado nisso. Não é uma heresia falar que nós podemos nos tornar Deus. Isso aí é um equívoco, isso faz parte da discórdia. Então a discórdia gerou essa separação entre o divino e o humano. E publicamente agora ela precisa ser eliminada. Não é? Então o que eu estou dizendo para vocês, olha, é possível eliminar essa discórdia. É possível eliminar esse pensamento dual, que Deus é uma coisa e a gente é outra. Não é assim. Porém, precisamos seguir as leis. Porque existe o amor que tudo cria e as leis que tudo organizam. Tá certo? Bom, então nós temos aí o contato de alfa com ômega. No momento que alfa se conecta com ômega, nós fazemos aquilo que está escrito no Evangelho, no Apocalipse. Nós usamos aquelas palavras, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? Eu sou o Todo-Poderoso e etc. Por quê? E também é uma outra coisa que eu gostaria de deixar frisado aqui para vocês também, né? Essa coisa da conexão do homem e da mulher. Tem uma frase muito interessante, que é uma frase que a gente vê nos casamentos, que diz assim: o que Deus uniu, o homem não separe. Não é assim? Então, o que Deus uniu? Deus uniu os sexos, o masculino com o feminino. Então, o homem, aí no caso pode ser homem ou mulher, né? É que na Bíblia está cheio dessa coisa de falar só do homem, né? Mas o ser humano não separa isso. O que Deus uniu é o órgão sexual masculino com o órgão sexual feminino. Qualquer outro tipo de conexão não é adequada. Tá? Então, é alfa se conectando com ômega. Pronto, resolveu a questão. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. Tá? Então, essa conexão precisa existir dentro do matrimônio. Esse que é o matrimônio perfeito que Samael coloca para nós no livro dele, que o título é O Matrimônio Perfeito. Então, essa conexão, né, é o gerador do amor. Por quê? Porque ali tem alfa se conectando com ômega. Alfa é um chakra super divino. Ômega é um chakra super divino. O ômega, se vocês fizerem uma tradução, né, pelo yin e o yang, o ômega, né, é a gotinha preta e o alfa é a gotinha branca. Só que dentro da gotinha branca tem uma bolinha preta, dentro da gotinha preta tem uma bolinha branca. Lembra do símbolo do yin e do yang? O símbolo do yin e do yang é sexual. Ali é a representação do ato sexual. Né? Então é alfa entrando dentro de ômega. E assim pode ser gerado então o quê? O amor. Tá? Então o amor ele pode ser produzido.
Inclusive, existe até uma frase muito comum, né? Aí que é usado nos filmes, nas novelas e nas literaturas, né? Fazer amor. Então, o amor é uma produção de alfa e ômega. Amor é uma produção do homem e da mulher. Então, isso é real. Então, é possível produzir o amor e essa substância se materializa dentro de nós. Ela vem até nós. Então, o amor, sendo produzido por um homem e por uma mulher, ele vem aqui para a matéria, ele se torna átomo dos nossos átomos, ossos dos nossos ossos, carne da nossa carne, etc. Só para concluir aí essa questão do amor, que a gente poderia falar assim um montão, mas eu preciso deixar um espaço para perguntas, né? Existem então correntes eletrônicas ou correntes elétricas, né, que correm por dentro de nós. No momento que o ser humano perde energia, essas correntes elétricas ou eletrônicas, elas descem para as dimensões inferiores correndo pelas pernas. Elas cruzam as pernas, fazendo uma espécie de zigue-zague, e sai pelas plantas dos pés. E isso então vai o quê? Alimentar as dimensões inferiores. Quando o ser humano para com isso, ele não perde essa energia sexual, essa energia faz o processo contrário. Ela sobe, formando assim, né? Vamos ver se vocês vão formar assim, formando o caduceu de Mercúrio, né? Que são as duas colunas do templo, que são as duas oliveiras que estão previstas no Apocalipse, que são os canais lá da Índia de Ida e Pingala. Então, esse símbolo do Santo Oito, né, sobe pela nossa coluna, produzindo ali, né, nesse símbolo que é o caduceu de Mercúrio, produzindo aquela haste, né, que é a iluminação da nossa coluna. E no caduceu de Mercúrio tem também as asinhas, que são as asas do espírito, que representam a liberdade, e uma esfera lá em cima. Aquela esfera representa a mente. No momento que nós fazemos essa energia ser conduzida para cima, a transmutação da energia sexual, aquela esfera que está lá no alto do caduceu de Mercúrio, ela se ilumina. Então, a mente do homem ou da mulher, tanto faz, né, entra em contato com a mente de Deus. Aí dá para entender a primeira lei hermética, o todo é mental. E o todo é mental, quando a gente mergulha no todo, então nós estamos retornando ao nosso Pai, ao nosso Espírito Santo, à nossa divindade que nós somos. Então, o sexo, ele pode ser entendido como uma escada para descer e uma escada para subir. Então, o amor pode ser gerado dentro de nós. Então, no momento que o casal está junto, então vem o Eros e vai produzindo toda aquele aquecimento, aquela coisa gostosa, aquele prazer que é um direito do ser humano. O ser humano tem direito de se conectar sexualmente com o seu companheiro, com a sua companheira. Tá? Então, o casal tem direito de estar junto. E o Eros vai materializando ali o amor dentro daquele casal. E o ambiente fica todo inundado de grande quantidade de amor. Então, o casal está produzindo amor. Porém, o casal precisa ter uma escolha. E qual é a escolha? Não perder energia. Porque se perde energia, o Eros se retira e vem o contrário dele, que é o Anteros. Então, todo aquele amor que foi gerado se retira e vem o seu contrário. O universo é dual. A gente tem comentado isso com vocês, falado isso com vocês o tempo todo, né? Então, a dualidade em todos os pontos, em todos os níveis, em todas as dimensões, inclusive no ato sexual. Tá? Bom, então daí, o que esse ato sexual vai produzir dentro de nós, esse ato sexual baseado em transmutação? Ele vai produzir, então, a aceleração dos nossos elétrons pela coluna. A aceleração dos nossos elétrons vai produzir uma faísca ascendente, sobe, né, que é o Kundalini. E essa faísca ascendente, como ela é eletrônica, e isso a ciência ainda está pesquisando, tá? Essa informação que eu estou passando para vocês, ainda é pesquisa científica, não existe uma comprovação, mas eu já sei disso porque eu pesquisei, tá? Essa faísca eletrônica, dentro do elétron, tem luz, tá? São fótons ressonantes. Então, nós estamos o quê? Produzindo luz dentro de nós. Então, quando nós queremos nos iluminar, nós precisamos de uma fonte de luz. Eu quero, por exemplo, iluminar esse ambiente, eu vou lá, acendo o interruptor, eu tenho uma lâmpada. Essa lâmpada, por meio da energia elétrica, é uma fonte de luz. E quando a gente quer iluminar o nosso interior, qual é a nossa fonte? O amor.
o amor feito de uma maneira ascendente. Ou seja, de uma maneira que produza-se uma faísca no sentido ascendente, que daí na Índia é chamada de Kundalini, no mundo ocidental é chamado de Espírito Santo, enfim. Né, no Egito foi representado pelas serpentes assim, que aparecem na testa daqueles iniciados, né? Pelo cajado do mestre, que tem 7 símbolos, e ele tem uma parte superior lá que representa a cabeça. Se vocês forem pesquisar, essa energia ascendente do Kundalini, ela está presente em várias culturas. Se vocês pesquisarem na Índia, tem, entre os maias tem, entre os egípcios tem, entre os gregos tem, todas as culturas têm essa perspectiva da energia ascendente do Kundalini, da energia sexual transmutada dentro de nós. É claro que cada cultura falando do seu jeito, mas ela está lá. Então aí, um pouquinho, né, um detalhezinho, vamos pensar assim, do que é o amor. O amor como produção interna. E eu vou deixar então agora para vocês, lembrando que hoje eu preciso terminar meio-dia, né? Eu vou deixar com vocês as perguntas, tá? Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui. Se alguém quiser também abrir o microfone. Bom, só tem um bom dia aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, fique à vontade. Posso fazer? Pode fazer, abre o microfone e falem. Eu abri aqui, Gilberto. Fala. É o seguinte, você falou sobre o amor e que dentro do amor, né, que junto com o amor tem as leis, né? E aí, a gente, né, nessa caminhada que a gente foi fazendo até aqui, a gente foi entendendo que o amor, ele é o sim e ele é o não também, né? E que quando a gente sabe se posicionar esse não, então ele também é a parte do amor dentro de nós, né? Toda pessoa que fica falando sim para tudo, né, não tá inconsciente, né, de algum modo. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção, inclusive na minha relação aqui com a minha família, até meus filhos, né, o jeito que o não, o jeito que a gente traz o não, ele sempre vem com uma carga pesada. Eu percebo que essa carga que está por trás do não é do ego. Tem sim a parte da consciência, onde aquela criança não pode fazer determinada coisa, e eu venho e quero alertar ela, né? Porque se ela fizer aquilo, ela vai se ferir, se machucar, ou enfim, né? Se prejudicar de algum modo. Então eu trago o não. Mas quando eu trago esse não, eu trago ele com essa carga pesada por trás, que seja da ira, que seja da raiva, né? Então se perde aquele valor em receber o não também, porque a criança acaba recebendo o não com dor também. E aí aquele não é bem recebido, e aí o amor já acaba se perdendo ali naquele momento, né? Você confere isso que eu estou trazendo, porque é uma observação que eu venho fazendo há um tempo, né? E justamente nessa de se auto-observar e buscando a minha transformação pessoal, né? É uma das coisas que eu quero mudar em mim e, né, se os meus filhos conseguirem acompanhar, mudar essa visão neles também, de que o não tem sempre uma dor por trás, né? Ou um peso por trás. Aham. Olha, entendi perfeitamente a sua pergunta e eu compreendo você, porque eu também tenho filhos, então, em alguns momentos a gente precisa falar não, em alguns momentos a gente fala sim, e da mesma forma como isso existe para nós, seres humanos, né, um sim e um não, o nosso pai interno também fala um sim e fala um não para nós. Então, tal como é dentro e fora, tal como é abaixo e acima. Então, ontem, por exemplo, aconteceu uma cena lá com a minha pequenininha, né, a Sofia, e chegou um momento que eu precisei falar um não para ela. E ela chorou, né? E a gente deixou ela chorar. Por quê? Porque era o momento dela receber aquele não. Então nós precisamos ter consciência de que o não que um pai fala, ele é tão significativo, tão importante quanto um sim. Tá? E da mesma forma como um não que o nosso pai interno fala, ele é tão significativo quanto um sim. Tá? Então, aí existe uma coisa chamada decepção ou frustração. Então,
aquela cena ali que aconteceu com a minha filha, e ela é super pequenininha, ainda vai fazer 4 anos, aquele não que eu dei para ela, causou sim uma frustração, uma decepção nela. Mas aquele é o aprendizado dela. Se eu, como pai, não tivesse dado aquele não naquele momento, ela poderia ter ido por um caminho que não fosse adequado, né? Aquela boa educação, né, que um pai e uma mãe precisa preservar num filho, poderia ter se perdido naquele momento. Então, nós precisamos ter a consciência de quando falar sim e de quando falar não. E não quer dizer que isso é egóico. Agora, se aquela outra pessoa que recebeu um não teve uma atitude egóica, né, de frustração, de decepção, de amor próprio ferido, de ter ficado autoconsiderada, aquela pessoa vai precisar lidar com aquilo, que aquilo é o material de trabalho dela, mesmo que seja uma criança. Então, qual foi o material de trabalho da minha filha naquele momento? Receber aquele não do pai dela. E eu fiquei tranquilo. Eu dei o não, falei não, olha, agora não pode isso. E daí ela desafiou, porque é assim, né, que as crianças fazem, é um desafio. Então daí eu falei, então você vai ficar sentadinha aqui na cadeira. E ela falou, agora você fica sentadinha aqui na cadeira. É a consequência de você ter desafiado o pai. Porque senão ela não aprende. Então, não precisa bater, não precisa ser agressivo, não precisa falar alto, nada disso. Eu simplesmente coloquei ela sentadinha lá na cadeirinha e ela chorou um monte, porque ela chorou mesmo bastante sentido. E daí a pouco ela olhou para mim e falou assim, papai, não vou mais fazer isso. Eu falei, então pode sair da cadeira. Vem aqui, daí ela veio, me deu um abraço. Então vocês agora vão traduzir essa cena no mundo interno de vocês. Quantas vezes a gente não fez essa situação com o nosso pai interno? Centenas, milhares de vezes. Nessa existência, em outras. Nós nos comportamos feito crianças mesmo. Não aprendemos a lição das leis herméticas, fomos lá e se enfiamos num monte de problemas, descemos essas dimensões inferiores e, assim, nos sujamos no lodo da terra até o pescoço ou mais, já ultrapassou até o cabelo. Bom, se nós fizemos isso, nós estamos ali vivendo a parábola do filho pródigo. Porém, quando o filho pródigo não aguenta mais, que ele está arrebentado, ele volta para o pai. E o pai não fala nada. O pai simplesmente fala, ó, vem, me dá um abraço, né? Vai tomar um banho. Olha, a mesa está pronta, vamos jantar ali comigo, vamos ceiar, vamos comer. Então, assim, nosso pai não vai nos julgar, condenar ou criticar. Esqueça isso aí. Não tem esse Deus que julga, critica, condena. Isso aí vocês podem esquecer. Isso não existe. Isso aí é uma criação das religiões. Vou dar uma dica aqui. Se vocês entram numa borracheira daquelas bem alta mesmo, vocês bebem o chá. E vocês percebem uma divindade punitiva, vocês podem ter certeza que não é Deus. Olha a dica que eu estou dando para vocês, hein? Vocês estão em contato com o próprio ego. E é ele que está te punindo. É o ego que gosta de bater. Ele pega o chicotinho e bate, 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 bate. E você, né, de repente, naquele estado, né, de profundo arrependimento, você aceita que ele está te batendo. E daí vem o que nós chamamos de peia, né? Que a pessoa apanha, apanha, apanha e vai ter uma peia porque ela está aceitando aquele estado de sofrimento. Nada disso. Levanta a cabeça e fala, eu sou o que eu sou. E pega aquela coisa que está tentando bater em você e fala, vem cá, vamos conversar. A partir de agora você não tem poder sobre mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Perfeitamente. Vocês estão entendendo, né? Essa coisa chamada ego, essa coisa chamada entidade, não tem poder mais sobre nós. Só tem poder essas coisas se a gente der poder para elas. Se você fala assim, acabou a festa. Só que daí, essas entidades vão te apontar seus defeitos. Olha, mas você lá em tal vida, você matou tantos. Não é assim? Elas falam isso pra gente. Olha, você falou lá em tal vida, lá assim, tal, você foi um líder e saiu matando um monte de gente e tal, você precisa pagar. Daí eu falo, então tá bom, me mostra os arquivos aí. Aí as entidades adoram fazer isso, mostra, elas pegam o nosso livro da vida e ficam folheando assim.
e mostra pra gente tudo aquilo. Daí você fala assim, então tá bom, põe tudo na chama violeta, queima tudo. A hora que aquele arquivo se dissipa, ela não tem mais o que fazer, ela tem que se retirar. Acabou a peia. Tá? É muito simples, na verdade. Só que, é claro, precisa de força interna para fazer isso. Sabe por quê? Porque essas entidades, elas nadam de braçada, vamos pensar assim, porque as pessoas perdem energia. E daí elas têm força. Você está dando força para elas. Né? Você está tirando o seu ouro em pó e jogando na rua. Né? O seu ouro líquido, vamos pensar assim, e jogando na rua. E daí pega quem quer. Essas entidades são oportunistas. Tá? Não é que elas são do mal, e para o mal, e são demônios, etc. Não é bem assim. Elas são oportunistas. Elas pegam a sua energia e usam contra você. Elas pegam o seu medo, usam contra você. Pegam o seu orgulho, usam contra você. Pegam a sua raiva, usam contra você. E aí você fica refém, porque você criou tudo aquilo lá. Tá? Então, nós criamos essas coisas que nos deixam reféns. E nós vamos ser os responsáveis por eliminá-las. Evidentemente, com uma grande ajudinha da nossa própria divindade interior, porque no momento que a gente compreende um elemento, a gente entrega para a Mãe Divina. Não é assim? Então, essa parte superior do ser que nós somos é que vai, pouco a pouco, nos regenerando. Tá? Então, espero que... Ó, quem for falar, fala um pouquinho mais alto, que a da Letícia saiu tão baixinho aqui, não sei nem se gravou. Oi, pode falar. Quem que é o próximo? Na verdade, só puxando um gancho aí que você falou, né, de que a divindade não pune, mas eu lembro de uma vez uma história que você contou que a Mãe Divina te deu uma surra, né? Qual que é a diferença dessa punição? Foi uma advertência? Não. Ela me deu uma surra porque eu merecia, então eu não reclamo da sua, não, porque eu estava pisando na bola. E aquilo não foi uma punição. Ela estava apenas fazendo o que eu pedi. Porque eu pedi para ela, olha, não me deixa desviar do caminho. Eu pedi isso para ela, e pedi muitas vezes, pedi muitas e muitas vezes. E naquele momento que eu me desviei, ela veio com uma vara na mão, né, e me deu uma surra. Porque eu pedi, e ela não me deixou desviar no caminho. Entendeu? E daí, imediatamente, eu entendi, aquilo não era uma punição, aquilo era uma correção de curso. Entendeu? Então, não tem esse Deus punitivo. A Mãe Divina conduz a gente pela mão até o Pai. E se a gente, por acaso, pisou na bola, ela vai vir alertar, com muito amor. Mas se a gente continua pisando na bola, aí ela vai precisar corrigir o curso, ela vai precisar fazer o ajuste. Então, assim, ela fez muito bem. Né? Fez muito bem mesmo. Não tenho nenhuma reclamação. Só que depois que ela fez essa correção, ela não precisou mais bater. Porque eu entendi. Né? Eu entendi e falei assim, não, olha, agora é definitivo, eu não vou mais entrar nesse tipo de situação. Porque no começo a gente é meio branco, meio preto, assim, sabe? A gente não tem uma definição. Então, de repente, é meio anjo, meio demônio, vamos pensar assim. Tá? Porque nós estamos muito no começo. Isso aconteceu há mais de 20 anos atrás. Mais ou menos 20 anos. E então, naquele momento, eu ainda estava oscilando nesse caminho. Vocês podem ver a minha história lá pelo curso do ser que eu dei, né, um ano passado. Minha história é cheia de altos e baixos. Não me considero de forma alguma uma perfeição, não, de forma alguma. Inclusive, quando eu acho que eu estou bem nesse caminho, é porque eu estou mal. Né? Então, eu preciso estar sempre atento aos meus movimentos. Né? Eu preciso estar sempre atento aos meus movimentos. Então, naquele momento, eu estava fazendo um movimento que não era de acordo com o que eu já tinha pedido, para que ela não permitisse que eu me desviasse do caminho, e ela fez uma correção, né? E de lá para cá, as coisas têm sido, as orientações têm sido assim mais amigáveis, vamos pensar assim, né? E as orientações dos mestres também. Os mestres vêm conversar comigo e às vezes eu cometo algum erro, eles falam, olha, esse erro aí, né, não é mais para você ficar cometendo, você já não está mais nessa fase, né? E não tem por que também ficar pedindo desculpa. Olha, me desculpe, igual uma criança pede desculpa. Não.
Ninguém está interessado nas minhas desculpas. Eu preciso corrigir a minha ação, o meu curso de ação. Tá? Então, eu digo para vocês, às vezes a gente comete erros, vocês estão no processo de início, vocês cometem erro, depois vocês vão... É como se vocês pedissem perdão para Deus, ou desculpa para Deus, alguma coisa assim. Mas eu digo para vocês, assim, pela minha vivência, ninguém está interessado nas nossas desculpas. Tá? O que interessa, de fato, é a nossa ação consciente em relação a alguma coisa que nós estamos fazendo. Então, se a gente pisou na bola em algum tempo, em algum espaço, nós simplesmente vamos equilibrar a balança. Tá lá, né, o Anubis, né, e a deusa Maat, que é a deusa da justiça, da verdade e da justiça, ela mostra uma balança para nós. Do lado tem o coração do iniciado, ou da iniciada, pode ser tanto homem quanto mulher, e do outro lado tem uma pena. Que a gente vai entrar nesse assunto, tem um capítulo que fala sobre isso, mas eu já vou dar uma adiantadinha ali. Então a deusa da justiça fala, olha, se o seu coração se equilibrar com a pena, então você passa. É o filtro. Então o nosso coração precisa estar limpinho. Então daí Maat, que é uma deusa feminina, né, que é a deusa da verdade e da justiça, ela não precisa bater em nós, ela não precisa, é uma representante da mãe divina. E o Anubis, que é aquele cabeção de chacal dele, ele não precisa nos punir, porque o Anubis é a lei. Então não há necessidade. Esses tempos atrás eu encontrei com o Anubis. E ele veio, né? Primeiro veio Maat, né? Me informando que eu tinha cometido um erro. E eu falei, poxa, eu estava cheio de boas intenções. Aí ela me lembrou que o inferno está cheio de gente com boas intenções, né? Daí eu falei, então tá bom, então vamos corrigir aí, vamos corrigir. Mas ela não precisou, ela, uma representante da Mãe Divina, não precisou bater em mim de vara, igual há 20 anos atrás. Ela só me alertou. Falou, mas você vai precisar corrigir o seu curso, porque houve um deslize ali. Falei, não, então tá bom, vamos corrigir. O que eu preciso fazer? Você precisa fazer isso, isso, isso. Beleza, vamos fazer, acabou, não tem discussão, tá. Aí depois que Maat veio o Anubis. Daí ele falou assim, olha, você sabe, né, eu sou seu irmão, né, mas eu preciso te julgar. Porque o Anubis é meu irmão, né? Então, assim, eu preciso julgar você porque é parte do ser que eu sou. É parte da minha função. Ele falou, então você corrige o seu curso, corrige a sua linha de atuação, senão depois vai ter consequências. Isso aqui vai precisar ser julgado. E eu já fui julgado no Tribunal do Karma. Eu já fui julgado pela civilização que eu criei, que é o Egito, né? Então, eu já fui julgado lá, estive presente no tribunal, sentei no banco dos réus, estava lá os 42 juízes, e o Anubis estava presidindo. Enfim, o meu pai interno estava me defendendo. Então, eu sei o que é um julgamento, eu sei o que é estar no banco dos réus. Nesse julgamento, o que foi muito difícil, eu demorei anos e anos e anos para conseguir ter assim, essa concessão, né, de produzir esse julgamento dentro de mim, essa permissão. Meu pai interno trabalhou arduamente para poder chegar a esse momento. E lá, né, eu queria assim me manifestar, daí ele falava, fica quieto, você não fala nada, deixa que eu falo para você. Daí eu falei assim, bom, então tá bom, né? E meu pai interno fez toda uma defesa, assim como, né, um advogado da perfeição, né? Ele defendeu assim nos mínimos detalhes. Só que a balança estava pesando o contrário para mim, né? Porque o Egito teve momentos de auge e momentos de queda, e a queda foi feia também. E a balança estava muito ruim para o meu lado. E existia ali uma tendência à condenação, né? Eu falei, ai, me dei mal, né? E eu bem quietinho ali, né? E daí meu pai interno olhou para mim e falou, ó, fica quieto, fica quieto. Eu tenho aqui uma cartinha na manga. Fica quietinho aí, né? Fica, sossega. E eu ali, né? O maior medão de ser condenado, né? Mas confiando. Aí, depois de todas as ponderações e tudo mais, né? A balança pendendo para o lado contrário. Aí, meu pai interno falou, mas eu tenho um último argumento. Aí, todos, assim, se colocaram para escutar, né? E daí ele fala assim, mas o Salvador do mundo passou pela escola do Egito. Aí a balança começou a pender para o outro lado, né? Então você vê que Jesus passou pela escola do Egito, uma escola que eu criei. Então aí a balança pendeu para o outro lado e os votos foram ficando favoráveis à absorção,
e assim eu fui absolvido e a civilização egípcia passou no crivo dos 42 juízes do Carmo. E assim Anubis pôde dar a sentença que eu estava liberado daquele processo kármico lá. E assim a civilização egípcia teve o seu êxito, né? E agora ela está sendo reconstruída, né? O que diz o Cristo egípcio, né? Quando eu me levanto, todo o Egito se levanta comigo, né? Então, a todos os iniciados egípcios que quiserem aprender comigo, poderão aprender novamente, tá? E a civilização egípcia não mais no país ensolarado, né? Mas agora, aqui, nesse outro país, pode se levantar novamente. Não mais dentro dos templos, mas cada um cuidando da sua casa, do seu templo, né? Porque o que é o templo? O templo é onde se pratica a alquimia. Então, o templo é o quarto do casal, né? Antigamente, o templo era um local onde os iniciados iam para estudar. A civilização egípcia era vamos pensar assim, uma escola de mestres. Foi uma escola de mestres e agora retorna. Só que agora retorna numa configuração diferente, não mais levando pessoas para algum lugar, né, e ensinando elas próximo às grandes pirâmides e nos banquinhos das escolas egípcias. Agora a gente pode ensinar pela internet mesmo, fazendo um Meet, certo? Bom, vamos lá então, vamos passar aqui vamos passar para a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Você falou da água suja, água limpa. Fale um pouquinho mais. Outro dia te ouvi relacionar aos sonhos. Tá, então aí, água suja, água limpa. Então, dentro de nós existem as águas da vida. As águas da vida são necessariamente sexuais. É uma tradução do ensêmenes. O ensêmenes, então, é a energia sexual em substância, que pode ser tanto masculina quanto feminina. Quando as águas da vida são transmutadas, elas ficam limpas, tá? Elas se limpam. Quando elas não são transmutadas, elas ficam sujas. Aí se produz a discórdia dentro de nós. A essência da discórdia é o humano se supondo separado de Deus. E a essência da eliminação da discórdia é quando o ser humano se integra novamente com a sua divindade interior. Então, aí existe uma compreensão mais adequada da palavra religião. Então, religião, do grego antigo, né? Religar, então é uma religação. Então, o que eu ensino aqui para vocês é uma religação que você pode fazer com a sua própria divindade interior, sem intermediários. É por isso que eu afirmo para vocês que com o tempo e com a compreensão desse ensinamento, as religiões vão desaparecer, porque elas são desnecessárias. Vamos para a próxima aqui. Gilberto, sobre a energia sexual, poderíamos deduzir que os solteiros ou os que não fornicam por vários anos estariam menos corrompidos, ou seja, como é visto o celibato. Bom, aí no caso, é o seguinte, precisa dar uma interpretação bem correta sobre essa questão. Então, os solteiros, eles vão utilizar algum recurso de transmutação. Por exemplo, eu ensino o pranayama. O pranayama, inclusive, é egípcio. O pranayama, então, é um sistema de transmutação da energia sexual. Então, evidentemente, a pessoa não perde, tanto o homem quanto a mulher, e vai usar ali o pranayama para transmutar. Outro sistema de transmutação é fazer bastante exercício físico, principalmente os aeróbicos, correr, nadar, etc. Tá? Mas ainda assim, isso é insuficiente. Tá? Em algum momento, aquele solteiro vai precisar de um homem, de uma mulher, enfim, ele vai precisar se conectar com a sua polaridade oposta, para que a lei da polaridade se cumpra dentro dele. Então, o masculino se une ao feminino, o polo positivo se une ao polo negativo para produzir a faísca chamada Kundalini. O celibato, quando um homem opta por produzir o celibato dentro de si, ou a mulher, isso vai depender muito se aquele ser já é autorrealizado ou não. Então, se o ser for autorrealizado, ele tem direito de não ter novas conexões, porque daí não existe uma queda. Porém, se não for um ser autorrealizado, então aquele homem e aquela mulher que estão no celibato estão totalmente equivocados, porque não estão cumprindo uma lei básica, que é a lei do gênero e a lei da polaridade. Tá? Então, é muito importante que se tenha compreensão disso aí. No momento que a pessoa se conecta sexualmente com o seu oposto, homem com mulher, né, aí
é possível se recapitular as iniciações. Então, aquilo que nós somos nas dimensões superiores precisa se manifestar nas dimensões inferiores, ou seja, aqui na materialidade, o mundo de Malkuth, né, a dimensão de Malkuth. Isso só é possível quando a gente energiza o sistema, entendeu? Nosso sistema, nosso corpo precisa de um processo de aceleração atômica. Esse processo de aceleração atômica muda a nossa dimensão de realidade, muda a nossa realidade interior e reconfigura o nosso DNA. Essa mudança de frequência só é possível com o acelerador de partículas dentro de nós, chamado energia sexual ou transmutação da energia sexual. Vamos para a próxima aqui. O amor eros só se faz na relação química entre homem e mulher? Bom, aí nós vamos para essa interpretação do eros e do anteros, né? Que o eros, então, é o amor e o anteros é o contrário do amor. Então, aí nós precisamos entender como que isso se processa na conexão sexual. Então, o que é o eros? O eros é o beijo ardente, né? É a vontade de estar com aquela outra nossa parte oposta ali, né? Então, o homem com vontade de estar com a mulher que está com vontade de estar com o homem, é o próprio desejo sexual, é a própria vontade de estar com o companheiro ou a companheira, enfim, é a união sexual. Então, ali está o eros, está presente o eros. Nessa dança, né, que é o sexo, né, que beijos e abraços e muitos carinhos e excitação sexual, no momento da excitação sexual, o eros está presente. Então, o amor está sendo construído, o amor está sendo processado. Tá? Então, nesse momento, enche de anjos em torno da gente, assim, né? E esses anjos vêm trazendo o amor para nós, vêm trazendo aquelas partículas, esses átomos, né, que vêm das dimensões superiores. Porque nós somos um conjunto de átomos. Então, nós podemos atrair átomos superiores ou atrair átomos inferiores. Nós é que decidimos. Então, se nós estamos ali naquele processamento de energia, fazendo o Kundalini subir e sentindo ali o prazer sexual, que é um direito do ser humano, o ser humano tem um direito de ter o prazer sexual, tá? O famoso gozo sexual, é estar ali, o homem com a mulher com o homem. Então, esse é um direito do ser humano. Tá? O prazer é direito, tá? É um direito pré-estabelecido. Então, permanece, ele pode, né, o homem e a mulher podem permanecer nesse prazer eterno, nesse gozo eterno, se ele não perder a energia. Agora, quando perde energia, essa polaridade se inverte. E aqueles anjos se afastam, Eros se afasta, e daí vem o contrário, tá? Porque a energia foi corrompida. Então, no momento que a energia sai do homem ou sai da mulher, né, isso tanto faz, os gêneros têm igual capacidade de transmutar energia ou perder energia. Então, Eros se afasta e vem o Anteros, porque ele vai, então, captar o fruto daquela energia que foi jogada para fora. Então, aí é a criação do elemento denso. E aqueles anjos, né, aqueles anjos, lembra que eu expliquei do álcool? Eu fiz essa explicação para vocês entenderem, né? Quando que o álcool é anjo, quando que o álcool é demônio, né? Quando que ele está numa polaridade positiva, quando que ele está na negativa. Então, esses mesmos anjos que são os elementais da natureza, perdem essa característica angélica, porque a energia foi jogada para fora, e eles invertem a polaridade e se tornam átomos densos dentro de nós. Então, nós somos uma construção atômica, átomo por átomo. Nós podemos escolher colocar os átomos em vibrações superiores, ou podemos escolher colocar os nossos átomos em vibrações inferiores. No momento que nós estamos amando, né, nós estamos jogando os nossos átomos para vibrações superiores. No momento que a energia se perde, nós jogamos nossos próprios átomos para as dimensões inferiores. Então, o homem e a mulher que se conectam por anos juntos e não perdem a energia sexual, está sempre transmutando, eles estão sempre jogando os seus átomos para cima. Estão sempre aumentando a vibração atômica do seu próprio corpo. E conforme a vibração atômica do corpo vai aumentando, o nosso ser vai se fazendo mais presente e em estado de consciência. Então, nossos chakras vão se movimentando, vão ficando limpos,
Lembrando que os chakras são as igrejas do Apocalipse, né? Então, começando ali por Éfeso, que é a base, então, Esmina, né, Pérgamo, Tiátira, e assim você vai limpando as igrejas e assim as suas percepções extrasensoriais vão ficando cada vez mais nítidas. Então você começa a entender a telepatia, começa a entender a clarividência, começa a ter a percepção da clareaudiência. Por quê? Porque esse é o poder de Deus se manifestado em você. Então, o poder de Deus pode se manifestar em você desde que você dê condições para ele se manifestar. Então, no momento que o Kundalini desperta, em qualquer homem, em qualquer mulher, esse ser humano vai trazendo essas qualidades, essas virtudes do ser que ele é. Tá? E o contrário também é verdade. Então, se desce, também tem ali a polaridade oposta se manifestando. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Deixa eu seguir aqui com essas aqui, daí daqui a pouco você já faz. Ó, senão fica sem responder, que eu tenho mais 25 minutos. Gilberto, faz sentido fazer uma ligação entre essas três forças, as leis, o amor e o espaço e a trindade? Se sim, quem é quem? Bom, então vejamos. Essas três manifestações da divindade, elas não são necessariamente forças. Elas são o que elas são. São a manifestação da divindade no processo de organização dos sistemas. Então, elas existem em qualquer sistema. Então, elas existem no sistema planetário, elas existem no sistema humano, elas existem na galáxia, elas existem em qualquer sistema. No momento da construção de um átomo, elas existem, no momento da construção de um planeta, do sistema solar, elas existem. Tá? Então, não são necessariamente forças, são formas de manifestação da divindade. Então, o amor tudo cria, as leis tudo organizam, tá? E o espaço existe eternamente. Por exemplo, esse universo foi criado, segundo a ciência, por uma grande explosão chamada Big Bang. A partir desse momento, as leis passam a organizar o sistema. Entendeu? O que vem primeiro? Essas leis que a gente entende da mecânica quântica lá. Então, os quarks se organizam, os prótons se organizam, os elétrons se organizam, e, de a pouco, as estrelas se organizam, as galáxias se organizam. Então, quem é que faz essa organização? As leis universais. Essas leis universais já existiam antes da criação do universo. O universo foi criado com elas. Tá? E o amor? O amor que gerou o universo, que produziu a grande explosão. O amor já existia antes desse universo. Entendeu? E o espaço? O espaço é infinito. Então, ele já existia antes desse universo. O universo, ele está se desenvolvendo no espaço. O próprio espaço é Deus mesmo em manifestação. Tá? Então, nós temos três aspectos da divindade que precisam ser entendidos. O amor, as leis e o espaço. Tá? Eles são eternos e existem, né, desde sempre e vão existir para sempre. E eles são anteriores à criação desse universo. Inclusive, eles existem, né, essas manifestações da divindade existem independente dos universos. Por exemplo, vamos dar se a gente quer entender o grande, vamos entender o pequeno. Tem casais que têm filhos, tem casais que não têm filhos. Não é assim? Por aí já dá para entender. Então, um casal quer ter um filho, então eles se unem sexualmente e um filho vem para esse mundo. A mesma coisa acontece nas dimensões superiores do ser que nós somos, nas dimensões cósmicas. O masculino universal se une com o feminino universal. Eu estava explicando isso numa experiência que eu tive com os Zeus, né, na aula passada, vamos pensar assim, né? E daí vem, então, a criação. Então, esse universo, tudo, e o que eu estou falando para vocês, é muito grande. Nós estamos numa galáxia chamada Via Láctea. A galáxia é como se fosse uma célula. Então, se você quer entender o grande, vamos entender o pequeno. Então, supõe-se, né? Se a gente for pensar no nosso corpo, a gente tem trilhões de células. Então, a gente pode pensar que o universo tem trilhões de galáxias. Cada célula
né? Ou cada galáxia vamos pensar assim, cada galáxia é uma célula do grande corpo cósmico. Uma outra coisa interessante de falar do cosmos é que o nosso cosmos ainda é um neném recentemente, é recém-nascido, né? Então, nós estamos habitando o universo. Se a gente fosse fazer uma comparação com o ser humano, o nosso universo teria mais ou menos uns 3 meses de vida, assim, se a gente fosse fazer uma comparação. Então, vamos pensar assim, que a mamãe cósmica está trocando fralda ainda. Né? Ah, é um barato quando a gente faz as comparações entre o grande e o pequeno, né? Vamos lá, então vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Gilberto, esse julgamento do Tribunal do Karma ocorre em determinado grau de iniciação? Só acontece quando estamos conscientes do processo? É verdade. Isso aí só acontece em determinado grau, tá? É porque naquele momento eu estava pleiteando entrar na escola de Júpiter, né? Já contei essa história algumas vezes. Então, quando a gente está pleiteando entrar na escola de Júpiter, a gente precisa equilibrar todos os nossos karmas. Então, ali, como essa escola egípcia é uma criação minha, né, uma criação do ser que eu sou, eu precisava do aval, né, vamos pensar assim, eu precisava estar com a ficha limpa, né? Vocês imaginem, por exemplo, um sujeito que vai ser candidato a um diretor de escola, ele precisa ir lá na Polícia Federal tirar antecedentes criminais, né? Não é assim? O sujeito que vai se candidatar a um cargo, sei lá, de qualquer tipo, né? Ele precisa estar de bem com a lei. Então, eu me lembro que quando eu fui candidato a diretor de uma escola, eu precisei ir lá na Polícia Federal e tirar lá antecedentes criminais. Quer dizer, a justiça precisava mostrar, né, de forma pública, que eu não devia nada para ninguém, por isso eu podia me candidatar a diretor, senão não podia candidatar. Então, como eu estava ali, né, meu pai interno estava pleiteando essa vaga na escola de Júpiter, então uma das condições é que eu não devesse nada para a lei. E daí, esse é um processo kármico que eu vivi aqui no processo da Terra, né? Mas houve um processo, um julgamento cósmico também, onde eu estive na constelação das Pleiades, né, em especial na estrela, na região de Órion, onde eu tinha feito algumas coisas ali questionáveis, né, e houve também um julgamento, né, naquela parte ali, pelos 12 conselheiros galácticos, e por conta do trabalho que eu tenho feito aqui no planeta Terra, eu também fui absolvido juntamente com 5.129 seres que estavam comigo naquele momento. Então, estamos todos aqui no planeta Terra, tá? E estamos desenvolvendo um trabalho juntos. Muitos de vocês podem até sentir isso, talvez não tenham uma compreensão total do processo, mas alguns de vocês podem falar, puxa, eu entendo tão bem o que o Gilberto fala, isso me parece familiar. É que não é de hoje que a gente está nesse barco, tá? Vamos lá, então. Vamos para a próxima aqui. Bom, enfim, só para concluir essa coisa com a lei, eu posso dizer para vocês que finalmente eu estou de bem com a lei. Então agora é só seguir sem pisar na bola que vai dar tudo certo. Tá. Vamos fazer uma sessão instrutiva do Egito? Oh, legal, muito boa. Quem sabe, né? Quem manda é o Pai interno. Se ele falar, tá falado. Por que a deusa da justiça e da verdade? Tá. É porque a deusa da justiça e da verdade é uma parte do nosso próprio ser que existe dentro de nós. Tá? Então, como ela foi representada no Egito, ela existe dentro de nós também. Então, você precisa encontrar essa deusa chamada Maat, né, que é com 2 A, dentro de você. E ela vai te conduzindo para a sua justiça e para a sua verdade. Entendeu? Roberto, eu queria saber por que justiça e verdade, por que os dois juntos? Porque justiça e por verdade, porque como que eu posso dizer assim? É a especialidade dela, entendeu? É a especialidade dessa parte divina que existe dentro de nós, tá? E por que que a justiça e a verdade estão juntas? Porque nós precisamos ser justos. E a única forma de ser justos é encarnar a nossa própria verdade. Então, quando nós mentimos para nós mesmos, a gente atrapalha esse chakra. Lembrando que esse chakra é o chakra do Pai. Não é assim que a gente faz? Em nome do Pai, do Filho, não é assim? Então, quando a gente vai contra a nossa verdade interna,
Então, nós estamos indo contra a vontade do nosso pai interno, certo? E daí a gente acaba cometendo injustiças, vamos pensar assim, tá? Então, ela trabalha, né, pesando, né? A Maat, ela trabalha de acordo com a nossa verdade interna, ela trabalha pesando ali o coração do iniciado em relação a uma pena, que é o instrumento de medida dela. Então, toda vez que nós estamos equilibrados com a pena, né, de Maat, nós temos passe livre com a justiça, entendeu? Nós temos passe livre com o Anubis. Eles trabalham juntos, tá? Então, ela pesa e o Anubis nos libera. Então, aí esse julgamento que eu citei, né, que eu falei, foi uma quantidade de medida. Então, de um lado foram colocadas ali as virtudes do ser que eu sou, do outro lado foram colocados os erros que eu cometi. E houve uma medida em relação à escola egípcia. Essa escola egípcia, então, passou no crivo de Maat. Né? E quando ela passa no crivo de Maat, ou seja, ela foi considerada justa e verdadeira. Né? Então, ela deu uma produção significativa, e quando ela dá uma produção significativa, ela ascensiona, ou seja, aqueles, né, que estão nessa escola adquirem esse direito, desde que queiram, de produzir sua própria ascensão interior. É por isso que eu digo que a escola egípcia retorna agora. Tá? Gilberto, tem algum exercício que seja efetivo para despertar a intuição? Ah, sim, tem sim. Você pode fazer o mantra O, né? Então, o mantra I é para esse chakra. Isso tem até uma sessão instrutiva lá, vocês podem ver, né? Que do ano passado. O mantra E, né? Garganta. O mantra A vai acionar a glândula timo, que é as memórias de vida passada. O mantra O vai acionar o coração, então desperta a intuição. Tá? O mantra U vai despertar a telepatia. O mantra M vai despertar ali o chakra da alma. E o mantra S vai despertar o fogo em nós, que é o Kundalini, que é um processo de transmutação. Né? Aí vai uma chave para aqueles que queiram, que estejam aí na vez de aprender, é que no processo alquímico, né, entre um homem e uma mulher, é muito importante que se concentre no mantra S, que é o som do fogo, assim, né? Mais ou menos assim, ó. Como se fosse o som do maçarico, assim, né? O som do fogo, tá? É um fogo que está trabalhando com bastante pressão, né? Então, esse é o som do fogo que faz um processo de transmutação dentro de nós. Está liberado aí para perguntar. Ah, tá. A forma que você foi apresentado para a discórdia, por Lilith, o jeito que você se portou ali foi essencial para que você mantesse a sua calma no momento ali. E assim, eu vejo que isso acontece no nosso dia a dia, né? Então, assim, ela faz algumas obras desse tipo. E se a gente conseguir manter o nosso pensamento nesses momentos, a gente não alimenta o nosso elemento denso, a gente consegue passar por isso sem criar um novo elemento denso, porque às vezes o pensamento ele até vem por uns segundos, assim, mas se a gente corrigir naquele momento, e qual seria uma forma assim, para a gente se defender melhor sobre isso? Essa a minha pergunta. Ah, ótima pergunta. Então, assim, nós temos 3 formas de fornicação. Né? Então, a saber, né, a mais densa, a fornicação sexual. Um pouco mais sutil, a fornicação emocional. E um pouco mais sutil, a fornicação mental. Tem algumas pessoas, por exemplo, que não dão atenção à fornicação mental e deixam a mente pensando, está fornicando. Infelizmente, é uma perda de energia também do tipo sexual, só que uma energia sexual no campo mental. Se as pessoas não equilibram as suas emoções, elas têm ali, por exemplo, emoções muito negativas, o tempo todo brava, o tempo todo raivosa, sem equilíbrio, elas estão fornicando emocionalmente. E aquele homem, aquela mulher, que não sabe controlar suas energias sexuais, fornica sexualmente, vamos pensar assim, né? Então, qual que é a maneira de lidar nos pensamentos? Quando um pensamento vem para nós e ele induz uma fornicação mental, imediatamente você passa a ser um observador dos seus pensamentos. Porque os pensamentos vêm sempre na primeira pessoa. Eu isso, eu aquilo outro. Então, aí você vai identificar o eu. Por isso que o ego é chamado de eu também.
Nossa, olha, eu tô com fome. Então, quem falou isso? Você vai precisar identificar. Quem que falou eu tô com fome? Será que foi o eu da gula, por exemplo? Não, eu tô triste. Nossa, eu tô muito triste hoje, tô chateado porque o fulano me falou tal e tal e tal coisa. Aí começa um batalhar mental. Não, mas quando eu encontrar o fulano, eu vou falar isso, isso, isso. Ah, mas ele vai repetir aquilo, aquilo, aquilo. Aí eu vou falar isso, isso, isso. E ele vai repetir aquilo, aquilo. Entendeu? Fornicação mental. No momento que você percebe isso, opa, você começa a observar seus pensamentos e você percebe a fornicação mental. Aí imediatamente você fala para a Mãe Divina, ó, Mãe Divina, acabei de achar um elemento dentro de mim, é uma fornicação mental. Então aí você imediatamente entrega para ela e fala, Mãe Divina, instala a chama violeta aqui que eu quero queimar isso aqui. E você começa então a decretar, faz o decreto da chama violeta, lembra? Eu sou a chama violeta que atua em mim, reluz, eu sou a chama violeta, somos a luz. E vai queimando aquela forma de pensamento. E daí aí você, durante o processo de transmutação, que a transmutação também é mental, também é emocional e também é física, tá? Durante o processo de transmutação, você vai ver que aquela fornicação mental tinha dado as mãozinhas com outros elementos. Por exemplo, o orgulho que ficou ferido, entendeu? Ela deu a mãozinha também com a luxúria, porque pode ter desejos envolvidos ali naquele processo mental. Deu a mão com a tristeza, por exemplo, que deixou você chateado, poxa, aquela pessoa não devia ter falado isso para mim, quem é ela, né? Entendeu? Quem é essa pessoa que pode me falar essas coisas? Então aí, quem que está falando, né? Você vai fazer uma análise disso. Você faz uma análise disso. Quando a pessoa fala assim, quem é aquela pessoa que falou isso para mim? Onde já se viu, né? Ela nem conhece a minha história, ela não sabe a minha vida, e fica aquele batalhar mental, já é o orgulho falando. Tá? Então, você precisa entender, essa é uma escola, gente. Essa turma é todo professor. Entendeu? Essa é a sua aula está dentro da sua cabeça. Tá? Ficou claro aí, né? Vou dar uma dica para vocês. Quando a mente está concentrada, tá? É lógico que eu vou usar uma expressão assim, bem fácil de vocês entenderem. Quando a mente está concentrada, casa de Deus. Quando a mente está desconcentrada, desregulada, desequilibrada, casa do diabo. Entendeu? Simples assim, tá? Tá, ó, acabaram as perguntas aqui. Quem quiser fazer mais uma perguntinha aí, nós temos 7 minutos, que hoje o Alvará tá vencendo mais cedo. Então, sobre a discórdia, tem que tratar ela junto, mais ou menos assim, na mesma época da fornicação, seria uma base que começa a nossa desestruturação, a fornicação, né, para perder a energia, e no caso da discórdia, que nos mantém desligados de Deus, vamos dizer assim, né, que faz essa dualidade. Seria interessante ir trabalhando as duas juntos já? Então, sim. Você vai acabar encontrando a discórdia dentro de você. Todos nós encontramos em algum momento. Mas você vai encontrar no tempo e no espaço adequado do seu próprio processo de ascensão. Então, eu já estou aqui como que dando para vocês uma espécie de manual, né? Uma espécie de... Vamos pensar assim, eu estou ensinando para vocês como se chega do ponto A até o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, vocês têm alguns elementos que vocês vão acabar entrando em contato. Fica mais fácil quando alguém já foi do ponto A até o ponto B para falar quais são esses elementos. Tá? Então, a minha função é meio que trazer um manual assim para vocês. Mas a viagem continua sendo de vocês. Vamos pensar que nós vamos fazer uma viagem para São Paulo. Né? Então, a gente sai daqui da região de Londrina e vai para São Paulo. Como eu já fiz essa viagem, eu posso dizer para vocês, olha, em tal lugar vira para a direita, em tal lugar é assim, aí você pega tal estrada, aí você vai seguindo, lá na frente você pega tal saída, entendeu? Então, a minha função é de instrutor, no sentido de trazer um conhecimento para vocês, para facilitar a viagem de vocês. Mas cada um precisa fazer a sua viagem. Porque, como é que se diz? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho e eu sou a vida. Então, eu pude percorrer um caminho dentro de mim
e posso passar algumas indicações para vocês, mas é o máximo que eu posso fazer, porque cada pessoa vai precisar percorrer o seu caminho. Então, no momento que você compreende que você e Deus são a mesma coisa, você chega necessariamente no elemento discórdia. E aí você vai ter condição de lidar com esse elemento. Entendeu? Então, nós temos, assim, essa percepção hoje, porque eu pude ter isso manifestado dentro de mim. Então, eu pude compreender por mim mesmo. A mesma coisa vai acontecer com você ou com qualquer um que busca esse conhecimento. Um dia, em algum momento da experiência, você vai se sentir plenamente a sua própria divindade em manifestação. E nesse momento, quando você entender isso, você também entende o que é a discórdia, e daí você vai poder ir, né, num determinado local, onde quer que ela esteja, e vai fazer a mesma coisa que eu fiz, vai produzir a eliminação dela, vai acabar com a fonte de águas negras dela. Lembrando que a fonte de águas negras é a questão da energia sexual, precisa ser bem entendida, tá? Essa questão da energia sexual sempre foi a pedra de tropeço de todas as pessoas que buscam o caminho da iniciação. Ela é considerada, dentro do estudo da Cabala, ela é considerada Iesod, ou Gesod, né? Que é a pedra cúbica. Então, a pedra cúbica também é pedra de tropeço quando ela não é compreendida. Vocês imaginem, por exemplo, como foi difícil para Moisés ensinar isso na época dele, né? Como foi difícil para Jesus ensinar isso na época dele, e Jesus ensinou também. Tem uma passagem bíblica lá, né, da samaritana, que chega para Jesus e fala: olha, Jesus, me ensina sobre essa coisa das águas da vida. Daí Jesus fala: então vai lá, chama seu marido que eu vou ensinar vocês. Aí a Bíblia corta, não tem sequência ali. E por que ele mandou chamar o marido? Por que não ensinou para a mulher sozinho? A mesma coisa eu faço com os casais. Aqueles casais que querem aprender, eu trago aqui em casa e dou um curso para eles. Entendeu? E por que vem o homem e a mulher? Porque não dá para ser sozinho, não funciona. Precisa do homem e da mulher, aí nós damos um curso. E, evidentemente, que esse curso ele tem uma segunda parte, né? Que daí é para o homem e para a mulher casados, né? Porque senão não está de bem com a Anubis, não está de bem com a lei. Então, homem e mulher legitimamente casados, está de bem com a lei dos homens, está de bem com a lei de Deus também. Porque tal como é abaixo é acima, outra lei hermética. A gente não vai fugir das leis, mesmo que a gente queira. O próprio universo foi criado segundo essas leis. Vamos lá, então, última pergunta, pessoal. Tá. Aproveitando essa pergunta, essa continuidade da Letícia, e você citou sobre o momento da pessoa a lidar com determinado elemento, né? Então, conforme você vai citando para a gente os elementos, a gente vai pegando e já quer ir trabalhando com essas coisas todas aí e vira uma confusão, né? Eu tive conversando com a Maria até esses dias e a gente chegou à conclusão de que tem algum elemento que a gente ainda, que parece que não está na hora ainda da gente trabalhar com aquela densidade, né? Parece que a gente ainda vai ter que compreender um pouco mais sobre aquilo, continuar vivendo aquilo, observando, para chegar a um adequado momento que a gente tenha energia também suficiente e compreensão suficiente para chegar e iniciar o trabalho com aquele elemento. Não é assim, agora vou aqui começar a trabalhar com qualquer coisa e pego e saio fazendo. E percebi que não tinha efeito sobre o elemento. Percebi que eu brigava com o elemento assim, parecia uma coisa superficial, não estava acontecendo. Então, olha, é muito importante a sua colocação e considero fundamental essa resposta. Aí nós vamos concluir com ela, tá? Para cada degrau que você sobe no seu processo de iniciação ou ascensão, você pode descer e buscar um elemento da mesma energia equivalente. Ok? Então, vamos pensar que a energia Kundalini subiu a primeira vértebra. Então, você pode descer nas dimensões inferiores e resgatar uma parte ali que tem um certo grau de densidade. Aí a energia sobe mais um pouquinho, você pode descer um pouco mais para baixo e resgatar outro elemento com outro grau de densidade.
Aí a energia sobe um pouquinho mais, você pode descer um pouco mais, então a gente precisa sempre da energia equivalente. Sempre, nós precisamos sempre da energia equivalente para o elemento. Então, de repente, você entra em contato com um elemento extremamente denso. Vamos pensar assim, um elemento do orgulho que você viveu na Atlântida há 1 milhão de anos atrás. Você não vai ter a menor chance se você não tem energia para mexer com ele. Não tem a menor chance. Ele coloca você no chinelo, pisa no seu pescoço e você sai muito mal. Certo? Por quê? Porque não tem energia para isso. Só que depois de 10 anos de transmutação alquímica, aí as coisas mudam de figura. Tá? Aí muda completamente, aí você pode descer lá nessas dimensões inferiores, aí a coisa vai ficar diferente. Entendeu? Então, é por isso que eu insisto nessa questão, gente. Aprendam isso de uma vez por todas. A energia é o que move o universo. É isso aí. Se você corrompeu sua energia, problema seu, então os seus átomos vão ficar negativos, vão ficar densos. Se você transmutou a sua energia, então a energia a sua vibração atômica vai mudando, o seu ser vai produzindo mais de você mesmo dentro de você, e daí o que acontece? Você vai conseguindo pegar esses elementos mais densos e transmutando. Ok? Então, não sejam muito exigentes com vocês. Não exijam. O começo aqui da nossa fala foi ficar na alegria, na felicidade, no bem-estar. Quando a gente fala dos elementos densos, é só para observá-los e entregar. Não tem sentido vocês viverem o tempo todo olhando para baixo, olhando para as trevas. Senão vocês vão ficar lá na depressão, triste, chateado. E não é isso. Quem faz isso está indo no caminho contrário do que eu ensino. Vocês já me viram lá na sessão instrutiva choramingando lá, né? Nada a ver. Eu chego lá e falo, gente, vamos, né? Incentivo você, por mais assim, baqueado que eu esteja, ou que eu tenha levado uma surra, que tem uma sessão instrutiva que às vezes eu levo uma surra também, por mais que eu tenha passado por processos intensos dentro de mim, já teve vezes assim que eu passei uma semana bem difícil, e no final de semana era a sessão instrutiva, e eu estava lá, não, vamos lá pessoal, olha, precisamos fazer isso, aquilo, então não importa o que a gente viva no nosso dia a dia, não importa quantos elementos a gente observe, o mais importante é a gente permanecer nas nossas virtudes. E quais são as nossas virtudes? A alegria, a felicidade, o amor, o bem-estar. Porque se vocês forem ficar nas vibrações inferiores, isso que a gente chama de ego, já venceu a parada. Entendeu? Então, nós precisamos... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nós precisamos ter um equilíbrio nesse caminho. E qual que é o equilíbrio? Sempre ficar nos estados superiores do ser que eu sou. Alegre, feliz, otimista, entendeu? Amoroso, compreensivo. Bom, e de repente, alguma coisa sai dessa dimensão e eu fico triste. Opa, fiquei triste. Então tem alguma coisa errada aqui. O que está errado? Olha, eu fiquei triste porque o fulano me falou uma coisa, então o meu ego se feriu, o meu orgulho se feriu. Ah, Mãe Divina, ó, percebi o amor próprio ferido, meu orgulho foi ferido. Já estou te entregando e estou instalando a chama violeta aqui para queimar isso aí. Daí 10, 15 minutos, queimou aqui lá, você volta para a alegria, volta para o bem-estar e volta para a sua manifestação positiva. Tá? Então, isso é ser um alquimista. O alquimista é pegar o chumbo constante, a todo momento, e transformar em ouro. Tá bom? Pessoal, olha, agradeço de coração, tá? Ficou algumas perguntinhas aí, vai ficar para o próximo domingo, tá bom? Agradeço de coração a presença de vocês. Valeu mesmo. Para mim, como eu falei, é sempre uma honra passar aí essas informações para vocês. E daqui 15 dias nós temos mais um encontro, tá bom? Tudo de bom para vocês, tá? E até a próxima. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.